Mundo. Eu resolvi gravar um pequeno vídeo aqui também, porque esse horário para mim é o melhor, que a internet está menos falhada. Porque eu já consigo falar que não moro em área rural e às vezes o vento tá ventando muito e ela fica falhada. Então, como eu iniciei, esqueci a senha, como eu falei no vídeo, esqueci a senha do meu outro canal do YouTube, eu vou começar a gravar novamente alguns vídeos. E achei, por que eu não gravo um vídeo no Instagram, depois coloco lá, é mais prático. Porque aí eu tenho algo aqui e coloco lá. E até porque aí eu também não preciso editar, porque editar é muito chato. E estamos nesse momento aqui só eu, provavelmente está todo mundo trabalhando agora, mas não há problema. Veja quem puder ver depois, quem não puder também tá tudo certo. Provavelmente eu vou excluir daqui. Vou cortar essa parte, não estou falando muito e vou colocar no YouTube. Mas, enfim. Preparei até uns slides aqui para ficar mais organizado, porque às vezes eu tenho tantas ideias que a minha mente ela fica procurando várias conexões e vários pensamentos, várias ideias que vêm. Então eu fiz os slides para ficar mais prático. Claro, vocês não vão estar vendo os slides, eu vou estar vendo, mas para ter noção do conteúdo que eu montei, é muito grande, é muito amplo, está em tudo, está em todos os lugares. E segundo tudo que tenho aprendido ultimamente e pesquisado junto com amigos que também são terapeutas, para quem nunca viu, não me conhece, eu sou Coda, eu sou terapeuta, antes psicanalista, agora eu sou terapeuta de apometria, liberação apometrigama, liberação dos portais de Maria, hipnose, reiki xamânico, Diksha, Dragon Reiki, entre outras coisas. E médium também do Jardim de Oxalá, que a gente sempre faz vídeos no Centelha Divina e sempre faz lives, né, para desmistificar todo o conteúdo que a gente vem trazendo para vocês, junto ao mundo espiritual, mas também toda a ciência aqui da Terra aqui. É claro, eu sempre coloco aqui nos vídeos que e aí, Alda? Boa tarde. É, eu gosto de estudar todas as religiões, eu uso elas na minha vida. Não sigo nenhuma. Eu desenvolvo na Umbanda, mas eu não sou umbandista. Eu apenas me desenvolvo, aceito, acho lindo, mas eu sou universalista. Assim como eu gosto muito de espiritismo, aprendi muito tempo com ele, assim como eu gosto de budismo e outras coisas. Eu uso o que é bom e é isso que eu quero passar aqui nesses vídeos, no canal, aqui no Instagram, que não importa a bagagem que você tenha, que você busque, ou que você está a caminho de buscar, mas dentro dessa bagagem, às vezes não é necessário que você tenha uma religião. Eu sei que algumas pessoas podem me criticar por conta disso. E eu vou falar, tudo bem, tá tudo certo, dentro do seu ponto de vista, tá tudo certo. E dentro das coisas com que eu já ando vivendo, com muitas outras pessoas, até com muitos mentores espirituais também, eles mesmos falam que eles também são universalistas. Porque dá para você ser uma pessoa melhor sem que você esteja numa religião. Sim, dá para você ser. Porque você precisa aprender a trabalhar seu espírito. É claro, há várias casas, não, há várias formas que levam à casa do Pai. Eu esqueci a frase. Há, assim como há várias moradas na casa do Pai. Há vários caminhos que te levam à casa do Pai. Ou seja, há várias religiões, várias doutrinas, N coisas, mas se você não se der, se você não se sentir presente em nenhuma delas, se você não se sentir inteiro, se você não sentir que faz parte daquilo, você ainda assim é filho de Deus por conta disso. Você também ainda faz parte de toda essa criação, de tudo que ele criou. Você é uma centelha divina, um sem processo. Ou seja, e com tudo isso, como eu sempre falo aqui, e às vezes eu sou bem repetitivo nessa questão, de duas coisas, de crença limitante, que no fim de tudo é ela que caga a gente de várias maneiras, e a outra é a questão do livre-arbítrio,
que eu sempre vou repetir nos vídeos. O livre-arbítrio, ele é vibracional. Ele não é da boca para fora. Ele não é como a gente sempre, como eu costumo dizer, boa tarde. Boa tarde para quem entrou. Hoje vocês estão pegando uma live surpresa, porque eu não pretendia fazer live hoje. Mas como ontem eu não falei muito, então vou falar um pouquinho hoje. Como nosso livre-arbítrio ele é vibracional, a gente precisa trabalhar o que tem dentro da gente. Por quê? Porque às vezes você tenta com todas as suas forças fazer com que algo dê certo. Às vezes você faz plano, se dedica, faz tudo passo a passo certinho para buscar seus objetivos, mas chega no momento que às vezes, por mais que você tenta, não dá certo. Ou alguma coisa acontece, ou você se sabota, e a gente fica perdido, a gente fica se sentindo culpado. Na hora que eu travo a língua aqui é por causa desse aparelho, eu tenho ruim, gente. Então, se a gente parar para pensar todas as razões por trás dessas coisas que nos acontecem, agora a gente pode perceber, e eu digo para vocês por experiência própria, com experiência em atendimento, não só na psicanálise, na hipnose, mas com outros trabalhos que alguns daqui que estão vendo sabem que eu também faço, que o Vitor faz, que a Cláudia faz, eles não estão aqui, infelizmente. Deve estar trabalhando agora, porque essa live aqui é de supetão. Acho que nem vocês estavam preparados para uma live na parte da tarde, mas eu acho que eu vou manter esse horário para fazer algumas lives, porque é a melhor hora que a internet está boa, não tem tanta interferência. Então, se a gente parar para pensar o que, que tem por trás de todas essas dificuldades que a gente tem, que é como eu sempre falo também nas lives que a gente faz, nem sempre é no mental, nem sempre é no físico, nem sempre é no espiritual, nem sempre é na energia, mas é tudo um complemento de um de outro, porque se você busca mudar esses padrões que estão internalizados dentro de vocês, que nem a questão da constelação familiar, às vezes a gente acaba honrando, se conectando com o antepassado nosso e a gente pensa aqui no momento aqui na agora, gente, como é que eu vou me conectar? Deixa eu dar um exemplo aqui. Relacionamento. Relacionamento é um clássico. Relacionamento. Às vezes uma pessoa ela quer ter um relacionamento com alguém, não dá certo de maneira nenhuma. Boa tarde a quem está entrando aí. Não dá certo de maneira nenhuma, por quê? Existem várias questões. Primeiro, tem a questão, por mais que você tenta, você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Existem muitas repetições de padrões. A gente vai acabar ficando com alguém que tenha, ou se for mulher, com a personalidade do pai, se for homem, com a personalidade da mãe. Às vezes é tão inconsciente que a gente não percebe, porque a gente não está treinado, os nossos olhos, na nossa mente, para observar os mínimos detalhes da vida, de tudo que acontece, mas mesmo isso também é vibracional. Ou seja, o que está internalizado dentro de você, todo o conteúdo que você agregou dentro de você a vida toda, e agora com a constelação, né? Vem também essa teoria de Darwin, toda essa carga genética, tem a questão da inconsciente coletivo, dos espíritos também que acabam influenciando a gente, agora de vidas paralelas. É muito complexo, que chega num ponto da nossa vida que a gente pergunta: quem sou eu? Para que eu estou aqui? Para onde eu vou? A gente fica totalmente perdido. Eu mesmo, eu digo para vocês como experiência, com todo esse conhecimento que a gente está adquirindo agora, com todas essas lives, é como se a gente tivesse que pegar tudo que a gente aprendeu até agora e jogar dentro de uma lata de lixo e ressignificar. Agora é o momento que a gente está sendo obrigado a fazer uma reforma íntima mesmo, a mudar muitas questões dentro da gente, e isso é bom. Não é fácil, não é fácil. Às vezes é sofrido, às vezes é dolorido, mas faz parte do pacote. Mas uma coisa eu tenho certeza: a gente aguenta, porque a mesma energia que a gente gasta para sofrer, a gente pode transformar ela e passar por cima de muitas questões que a gente vem vivenciando, né? Então, é aí que tá. Por mais que algumas pessoas também não podem ter ouvido falar dessas crenças limitantes, elas agem secretamente. Mesmo você acreditando ou não, elas estão aí no seu dia a dia. Elas têm um impacto muito forte na nossa vida. É um impacto tão forte que é que nem a gente falou, a gente acaba se conectando também dentro de algumas coisas com nossos antepassados.
atrai vibracionalmente muitos espíritos ligados a essas crenças. Uma pergunta: fiquei com uma dúvida em relação à escassez. Como trabalhar isso no pai e mãe? Como não estão mais encarnados? Olha, essa resposta, quem te diria melhor é a Cláudia, mas eu vou dizer aqui na minha versão. Ir para o mundo é o pai. A questão não é como você vai honrar eles, é a energia deles. Como você é 50%, 50% pai, 50% a mãe, é como se você tomasse eles. Eu e a Cláudia sempre conversamos que nem sempre, é raro, acho que não existe uma pessoa que tome 100% pai e mãe, porque existem muitas questões, é claro. Mas trabalhar a escassez é lá. Eu, como hipnólogo, a gente vai lá na mente, ressignifica. Muitas questões também de vidas passadas, muitas questões dessas crenças, mas na hipnose, na constelação ou em qualquer terapia, eu acredito que dá para ressignificar e trabalhar essa escassez. Por quê? Porque tudo é energia. Você pensando nos seus pais, vivos ou não, você já está acessando a energia deles. É por isso que eu também sempre falo, é muito perigoso a gente, quando a pessoa acaba de falecer, você ter uma imagem dela, alguma coisa que liga a ela, que é como se você puxasse ela, chamasse ela. Todos nós temos um endereço energético, então a gente acaba puxando essas questões, essas pessoas pra gente. Mas dá para trabalhar, porque aí, por exemplo, você vai fazer uma constelação familiar, você vai trabalhar a sua questão paterna. Eu já trabalhei também muito essa questão paterna. Aí, é que nem a gente fala, não é nível consciente. Nível consciente, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, sim. E isso é normal. Só que quando a gente vai ver a nível de alma e a nível de internalização, a gente acabou internalizando nossos pais de muitas maneiras. A gente acabou se sentindo maior do que eles de alguma forma. A gente não toma. A gente acaba vendo o homem e a mulher, não o pai e a mãe por trás daquele ser humano que está ali. A gente começa a olhar os defeitos, sendo que eles são maiores do que nós. Vou pedir para a Cláudia depois para a gente fazer uma live sobre isso, explicando para vocês aí. Essa questão financeira é bem impactante. É bem impactante. Se vocês tiverem alguma pergunta também, vocês podem estar fazendo, tá, gente? Porque dentro disso tudo tá as crenças limitantes. E trabalhar. Porque se você não toma seu pai e sua mãe, você também não se aceita. Você não toma a vida. O pai, ele te manda para a vida. E a mãe, ela tá ali te amparando. Ou seja, quando a gente pensa em crença limitante, é um estado de espírito, convicção, é o que você acha, o que é verdadeiro para você, é o que você internaliza. Não, um exemplo, se você, que nem eu falei do relacionamento, se você chega numa época da sua vida, você tenta de relacionamentos, você vai lá e se relaciona com um homem, e acontece alguma coisa muito ruim, você vai lá e pensa, nossa, eu não sirvo para essas coisas, eu não sirvo para amar, ele não é uma pessoa legal. Mas se a gente for olhar a nível mais interno, a nível de alma, que também tem essa questão da constelação familiar, do pai, na psicanálise, é 51, 50 outro, um monte de complexo, um monte de recalque que a gente tem. A Igreja Católica, muitas doutrinas acabam perturbando o nosso livre-arbítrio. De vez em quando eu penso que a gente está num enorme complexo, porque a gente não consegue ser a gente mesmo, a gente não consegue se expressar para o outro, porque quando você está... Sim, a gente não é responsável pelo destino. A gente é responsável só, na verdade, por tudo que eu já tenho conversado com os mentores, nosso livre-arbítrio é só 10%. Ou seja, o seu livre-arbítrio é só você aceitar que você precisa passar por aquela coisa e seguir a sua vida. Que nem essa questão. Tem um relacionamento, ele foi ruim. Ou foi ruim. Mas por que eu vou ficar preso num relacionamento que ainda me maltrata, ainda me quebra todinho, ainda me faz mal? Você não conseguiu passar pelaquela experiência. A gente está aqui para viver e experienciar. Para quebrar esses padrões de medo, para quebrar esses recalques, essas questões íntimas que a gente tem. A gente está para transcender, digamos assim. Então, você está naquele relacionamento que você continua aceitando essa forma abusiva de amor,
É claro, tá tudo certo dentro da consciência que tem. Por que eu digo que tá tudo certo? A sua forma de amor não é a mesma forma da minha. E como o livre-arbítrio é vibracional, às vezes você está atraindo aquela pessoa porque você também está projetando muita coisa que tem dentro de você nela. Ou seja, se uma pessoa é ruim para mim, primeiro porque eu sou ruim comigo primeiro. Tem nesse quesito dos registros que nem a gente falou. A escassez, a rejeição. Por que as pessoas me rejeitam? Porque eu me rejeito primeiro. É tão sutil que não é consciente. É a nível de alma. É uma coisa muito interessante isso, porque a gente acaba tendo que trabalhar a vida toda muitas questões. É bem complicado. Aí o que que acontece? Quando você tem essas crenças limitantes, você tá lá quando é criancinha, você acaba internalizando tudo que você aprende do seu pai e de sua mãe. Quando a gente reencarna, é como se zerasse um pouquinho a nossa consciência, ficava lá um pouquinho guardada, o que a gente não precisa lidar ainda. E até os 7 anos a gente internaliza, acho que é 6, 7 anos mais ou menos, o nosso todo o comportamento do nosso pai e da nossa mãe. Por isso que a gente fala, tenha muito cuidado com o que você fala, porque a gente vive em si perto das crianças. Até qualquer conteúdos que a gente vê como adulto. Porque por mais que os olhos conscientes achem que não está sendo percebido, o inconsciente, os olhos da alma, está detectando tudo. A sua energia está pegando tudo ali naquele ambiente. Eu percebo que eu oscilo bastante com a minha relação, minha vida financeira. Ó, essa é a questão. Papai, trabalhar com papai e ver que tipo de crenças limitantes você tem sobre dinheiro, que tipo de registros pode ser limpo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui. Minha mãe sempre falava assim pra mim: se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Aí eu precisei ficar adulto, estudar bastante, ou seja, para descobrir que são crenças que ela obteve da mãe dela, da avó dela, talvez dos antepassados, que é muito interessante também nesse quesito, porque quando eu fiz uma constelação mostrou que às vezes nos seus antepassados aconteceu uma coisa lá atrás, como uma morte, uma briga por conta de dinheiro, que acaba ficando. Sua ancestralidade praticamente trava aquilo e pensa, e você acaba honrando essa pessoa pensando, eu não posso ter dinheiro porque o dinheiro fez muito mal para esse sistema, para as mulheres desse sistema, para algum indivíduo que foi excluído por conta disso. Essa madrugada sonhei consultando as matas, sultando as matas, me falando que eu preciso ter equilíbrio mental, sim. Porque a gente que é ser humano aqui, pelo menos no Brasil, não sei nos outros países, mas a gente não foi criado para ter equilíbrio emocional. Acontece muitas coisas na nossa vida e a gente não sabe lidar porque crenças limitantes também. Você não pode ficar triste, você não pode chorar, chorar não é coisa de homem, ou tipo, como é que eu posso. Na hora dos exemplos, os exemplos somem aqui na minha frente. Você não pode. Psicólogo é coisa pra doido, você não pode se cuidar. É uma crença limitante. Ou seja, a gente precisa buscar. Você estava na live ontem, provavelmente, então vocês ouviram falar lá. Que é preciso fazer uma reforma íntima. Ver o que aconteceu, ou na infância, ou em outras vidas, ou nesse quesito de registros, porque às vezes um sentimento que você viveu foi tão forte, foi tão intenso, que aquilo ficou travado na sua alma. É como se ficasse um looping lá, rodando e rodando e rodando, de tão intenso que foi. E votos também, é muito importante, por isso que eu falo para vocês. Não chega uma pessoa e fala assim, eu vou te amar a vida toda, você é a minha vida, eu morro por você. Isso é muito perigoso, vocês não têm noção do quanto isso é perigoso. Porque muitas pessoas que eu já fiz regressão e fiz esses trabalhos energéticos também, com apometria, com outros trabalhos, o que acontece? Às vezes você faz uma regressão numa vida passada e a pessoa nessa vida ela não consegue encontrar um relacionamento, ou não consegue ter dinheiro, ou tem esse nível de questão de castidade também, que em outra vida, como no Brasil aqui é normal, acho que muitos aqui foram escravos, padres, freiras,
eu já fui muito padre em outras vidas. Aí o que acontece? Você acaba se... Não consegue, porque você volta lá, aí você vê que você fez voto de pobreza, você fez voto de castidade, você fez votos de amor eterno com outras pessoas, e a nível consciente a gente nunca iria saber disso. Como na live também um dos mentores falaram, né? Às vezes a gente faz pacto de magia em outras vidas, muitas pessoas também provavelmente, como é tudo é vibração, muitas pessoas que assistem a live também, todos nós temos conteúdos parecidos, ou seja, acaba que eu acredito que vocês também tenham sido escravos, ou tenham tido vidas no Egito, porque a gente não sabe ao certo quantas vidas nós temos, a não ser que os mentores nos falem e nos dê permissão para ver. Porque a regressão não é só você querer ver na curiosidade. Toda vez que você vai fazer regressão, o seu mentor, eu acredito que o seu mentor reencarnatório, que ajudou você no seu projeto reencarnatório, ele está atrás de você lá, selecionando o que você precisa ver ou não, porque você não vai lá ver sua vida desde o nascimento até a morte. Ele vai selecionar ali as imagens que você precisa ver, digamos assim, as mais impactantes, que travaram a sua alma, deixaram sua alma lá em looping rodando, para você ver o que você fez ali, para sua alma ficar presa naquilo. Muitas pessoas também acabam tendo problemas com relacionamentos por conta disso. Não de relacionamentos também amorosos, mas com elas mesmas. Elas não conseguem se soltar, elas sentem que não conseguem se abrir para o amor, para a vida, porque dependendo do que aconteceu em outra vida, foi tão forte, mas foi tão forte como tudo fica salvo na alma, né? Salvo no nosso DNA, não é só dos registros acásticos, né? Mas como um registro de vidas passadas também, fica tão forte aquilo na gente, de muitas coisas que às vezes a pessoa fez, que acaba que traz aqui para agora, porque sua alma está aqui. Você tem seus corpos astrais, todo conhecimento, todas as vivências que você teve, e acaba que te influenciam aqui. E às vezes, muitas dessas vezes até cobradores reencarnatórios que acabam acompanhando você pela vibração, dependendo do que você está sentindo, acaba que vem. É claro. Isso vai atrapalhar eu 100%? Não, porque tudo é vibração, que a gente fala. E dependendo se você está num nível de busca, de conhecimento, você está subindo um pouquinho. Ou seja, aquele cobrador está aqui, mas você está aqui em cima. Pode ser que ele faça algum efeito? Pode, mas nem tanto. Porque você está aqui, subindo, 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 aos pouquinhos. Ou seja, a gente vive várias vidas não se aceitando, não aceitando as coisas como devem ser. A gente precisa aprender a viver as experiências. Estou com raiva, tenho a minha raiva. Eu não preciso guardar minha raiva, eu posso viver aquela raiva naquele momento, é claro. A gente também tem que ter bom senso, né? Porque você está com a raiva de alguém que você vai pegar uma arma e dar meia dúzia de tiro, né? Agora, estou com raiva, se você não sabe lidar com a raiva naquele momento com aquela pessoa, sai um pouquinho, vai caminhar, respira, mas se permita viver aquela raiva, naquele ódio, aquela angústia. Sinta ela, mas também deixa ela ali. Vive, experiencia, só que não fica presa nela. Senão você também vai estar acabando que recorrendo novamente a mais uma, como os mentores falam, uma vida de terapia é umas 10 encarnações salva. Você não vai precisar vir, digamos assim. Mas acaba que você fica não fica preso naquilo, remoendo, 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 porque tudo que acontece na nossa vida, a maior realidade é que não diz respeito ao outro. Todas as decisões o tempo todo são nossas e não é a nível consciente, é a nível de vibração. Então, Koda, eu orei, eu fiz isso e aquilo, mas quanto mais eu oro, mais coisa ruim me acontece, nada dá certo. Aí eu falo, a nível consciente está tudo certo. Agora, a nível inconsciente, o que a sua criança interior, o que a sua alma está vivendo, é totalmente diferente. Como é que está o adulto?
Tô sendo psicanalista agora. Falei que essa é da psicanálise, tô na psicanálise. Mas muitas filosofias também pregam isso, ou seja, por trás de todo adulto existe uma criança. Como é que tá essa criança? Se essa criança não estiver bem, ela pode te acarretar vícios, problemas sexuais, também problemas financeiros. Tudo é um mix. Boa tarde, André. André, uma hora eu vou trazer ela para fazer uma live aqui com a gente também sobre autoestima. É uma profissional excelente também, ela trabalha com mulheres. É uma grande amiga minha. Top também, viu, gente? Recomendo. E é isso. Dependendo do que você está vivendo, sombras também. É como se fossem sombras. Eu acho que essas crenças limitantes acabam se tornando. Acho não, tenho certeza. Porque por tudo que eu já vivi em consultório, estudando há anos, todas essas crenças limitantes que a gente acaba vivendo aqui, acaba que se tornam nossas sombras. Porque às vezes você quer viver um relacionamento, mas você tem medo de você ser você mesmo com seu parceiro ou com a sua parceira. Às vezes você tem um sonho de estudar, mas você tem medo de não dar conta. Eu vou contar um caso aqui para vocês meu. Mês passado, eu estava na internet, aí eu falei, ó a faculdade, por que eu não aproveito esse tempo para fazer faculdade? Só que, aí eu fui lá e me inscrevi, teologia, porque eu gosto muito. Eu acho que muitas vidas de sendo padre, acabou que me atrai muito essa questão. Aí, esse mês, depois de... Eu não consegui me concentrar naquilo. Ver as provas, ver os trabalhos, eu não consegui me concentrar em nada, porque não é o que a minha alma queria. Eu tive que precisar chegar ao porque o bom da espiritualidade é isso, quer dizer, você pode se abrir seu coração com seres que entendem sua alma melhor do que a gente e acabam que não tem julgamento nenhum. Que eles falam, filho, é isso que você quer? Aí eu fiquei pensando, filho, tá vendo? Não é isso que você quer. O que eu gosto é disso, é de falar de espírito, falar de vida passada, falar das energias. Ou seja, esse mês eu saí dessa faculdade. Porque eu não estava preocupado com o que meu coração queria. Eu estava preocupado com papel. Ah, mas a sociedade precisa de um papel para isso, para aquilo. Não. Se a sociedade é um problema dela. Cada um está convivendo com as suas dores, com suas formas de pensar. Mas o que a gente quer como ser humano? Você precisa de um papel para você ser feliz? Se fosse em questão de papel, em questão de finança, em questão de conquistas, digamos assim. Temos nossas conquistas, mas não teria tanto suicídio assim no Japão. E olha que lá é um país muito bem desenvolvido. Não teríamos tantas crianças nos Estados Unidos que saem de casa com armas e matam meia dúzia de outras crianças. A gente precisa aprender a escutar nosso coração, sentir o que ele tem para dizer. A gente precisa... É engraçado que quando a gente passa o conhecimento para os outros, eu sinto meu chakra cardíaco que se abrindo aqui, minha garganta saindo, porque eu também, como ser humano, estou como terapeuta, mas também sou um ser humano. Ah, Koda, você é terapeuta, você tem que saber de tudo, você é psicanalista, tem que saber de tudo. Eu falei, não, como diz na constelação, não mais para mim, porque eu me coloco também no lugar de ser humano. Porque quando a gente coloca no lugar de sempre de estar vencedor, no lugar de sempre forte, é aí que a gente erra. Se permita ser humano. Nós estamos aqui para ter todos os tipos de sentimento. Nem sempre a gente vai estar no topo, como nem sempre a gente vai estar aqui embaixo, né? A própria lei do universo dos altos e baixos. E eu quero ainda fazer uma live sobre essas leis, porque quanto mais a gente conhece o universo, conhece a nós mesmos, porque tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está dentro é como tudo que está fora, né? Segundo as leis herméticas. A gente começa a entender melhor as coisas e como tudo funciona. Na Cabala também explica muito isso. Eu vi um exemplo uma vez muito interessante. Se cair aqui eu vou abrir de novo, tá, gente? Porque eu não estou acompanhando o tempo, não. Às vezes as pessoas não entendem. A gente não entende. Ah, Koda, a pessoa faz isso e aquilo ali, só se dá bem, rouba pra caramba. Rouba, tá certo. Se dá bem. Mas uma coisa são os olhos humanos. Outra coisa são os olhos daquilo lá de cima. A pessoa não sabe o quanto de vida que às vezes ela vai ter que voltar. Ela não sabe, não tem ideia de que dimensão ela vai ter que ir depois por ter feito tudo aquilo. Ou vai saber lá se ela vai, quanto tempo ela vai ficar presa no umbral por causa de uma coisa assim. Porque já atendi gente também.
praticamente eu fiz uma constelação também nessa pessoa. Que ela estava tão presa numa casa que foi roubada dela numa vida passada, que nessa vida é como se eu tivesse que. Eu coloquei a pessoa em transe hipnótico, eu fiz uma constelação mental com ela, como se ela estivesse devolvendo aquela casa que ela roubou. Vou contar aqui a história certinho. Foi assim. Essa pessoa, ela tava, eu acho que eu já contei em alguma live. Essa pessoa, ela tava tendo problemas financeiros também, praticamente. Ela queria vender um lote, só que na família dela, com esses irmãos, tinha essa questão de você tá me devendo. Nada dava certo, era um conflito, um irmão com oi maior do que o outro. Aí a gente foi fazer uma regressão para entender. Quando chegou lá, normalmente eu levo muitas pessoas na casa. Só que ultimamente a casa só tá dando casa de vida passada. Aí tava lá na casa, aí ela viu esse irmão. Na época, era outra família que estava dentro daquela casa. É como se o pai da menina tivesse vendido a casa. Essa pessoa, a dona da casa em si, que acho que foi adotada. Não sei se vocês estão entendendo bem a história. Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá, gente? O áudio tá bom? Tinha vendido essa casa. Só que essa casa era de outra pessoa. Aí essa pessoa voltou depois de muito tempo, buscando saber, essa casa é minha, o que vocês estão fazendo aqui? E as pessoas que estavam dentro da casa, como se elas tivessem feito pouco dessa pessoa. O que aconteceu? Voltaram nessa vida do aqui do agora, maravilhosa. E como irmãos, para ficar nesse embate. Por que você está me devendo algo? Às vezes, gente, não é por mal que a pessoa fica te cobrando. A gente não sabe o que a gente fez na vida, nas outras vidas, digamos assim. Se a gente está convivendo com certas pessoas, certas situações, são as vibrações que não foram curadas na gente, foram as questões que não foram curadas na gente, que acaba trazendo a gente para cá, para curar isso. Se você não cura isso em você agora, você provavelmente vai vir. Existem muitos sentimentos. Eu quero fazer aqui também depois live sobre as feridas que a gente tem na alma. São muitas feridas. Depois que esse tempo acabar aqui, eu não ia fazer não, mas como vocês estão aqui, eu vou fazer uma meditação para vocês aqui, tá bom? E o que acontece? A pessoa, a nível de alma, ela te cobra. Porque o consciente ele esquece. Mas a alma não. Na alma tá tudo registrado. Seu sofrimento está registrado na alma, suas felicidades, sua alegria. Tudo aquilo fica guardado dentro de você. E você não tem ideia do impacto que tudo isso causa na gente. Por isso que a gente tem que sempre buscar se limpar, ser amoroso para não acumular mais karma. Se você sente uma cobrança muito do outro, ou você sente um rancor, uma indiferença, a nível de alma, você olha uma situação, nossa gente, mas eu amo muito meu pai, minha mãe, fulano ou ciclano. Não tem por que eu ter todo esse sentimento de rancor, não tem por que eu ter todo esse sentimento de raiva, de inveja. É só uma pessoa normal como eu. Aí quando a gente vai ver a nível de alma, que às vezes também a gente não sabe, porque como eu disse, nem tudo é permitido, que os mentores permitem que a gente veja. Porque quem melhor do que eles para saber se a gente está preparado para aquilo ou não, né? Ou seja, acaba que você vai viver aquela situação ali, você está vivendo em conflito com aquela pessoa, você não entende por que você não gosta daquela pessoa. Às vezes também não é projeção, mas é tudo vibração mesmo. É coisas que acabam equilibrando, porque é uma ressonância. A gente não atrai nada que a gente não tem. Ah, fulano é fofoqueiro. E eu também sou. Fulano fala mal de todo mundo, às vezes eu também falo. Ah, fulano tem muita inveja, às vezes eu também tenho. Ah, não gosto de fulano porque fulano é muito ruim. Às vezes eu também sou muito ruim. Ah, não, mas eu sou uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa, mas às vezes você não é ruim com o outro. Às vezes você é ruim com você mesmo. Quantas coisas você fica passando com você mesmo? Ah, eu não posso fazer isso porque eu tenho que fazer isso para fulano, ciclano e beltrano. Você já está sendo ruim para você. Às vezes a inveja, por exemplo, você está almejando alguma coisa ali. Não é por mal, mas você também tem o poder da conquista. Só que N situações, N coisas aconteceram na sua vida que fizeram com que você deixasse de acreditar nisso. Essa é a questão. A gente passa a desacreditar na gente, porque a gente sempre fala que também dizer não para o outro é muito difícil. Porque a gente sempre coloca expectativa em tudo.
Quanto menos expectativa você tem no outro, mais paz você vai ter na sua vida. Se a gente precisa olhar para o outro, assim, eu costumo, quando eu fazia voluntariado com dependente químico, eu falava para eles: passa a olhar o outro ali com os olhos de Jesus Cristo. É difícil, às vezes é no começo, mas tá tentando da melhor forma que pode. É muita coisa, por isso que a gente faz essas lives, pra vocês terem noção. Muitos registros, muitas questões de outras vidas. É claro, recentemente também, né, hoje em dia, astrologia, signo, interfere, quando interfere, mas no fim, o livre-arbítrio é sempre nosso. Tudo acontece na nossa vida, mas no fim a última escolha é sempre a nossa. Por isso que é tão difícil. Normalmente, todas as pessoas estão, de vez em quando, elas passam no padrão de dependente e codependente. A gente está sempre dependente e codependente de algo. E tomar decisões é muito difícil, porque terei que tomar decisões, só que dentro dessas decisões existem consequências. Será que eu estou preparado para as consequências que elas vão chegar para mim? É assim como todas as escolhas da nossa vida. A vida realmente é um jogo, porque você está tendo que fazer escolhas toda hora. A única coisa que a gente tem é o não. O não, ele atrapalha a gente. A gente não consegue falar não pro outro, mas a gente consegue falar não pra gente. Sim, procrastinamos em muitas coisas. Essa procrastinação tem nossa sabotagem, medo. Então a gente precisa olhar no nosso coração e buscar: por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho tanto medo dessa situação, dessa pessoa? O que eu tenho para aprender com aquilo? Por que eu estou repetindo essa situação muitas vezes? O que eu estou projetando ali? O que tem aqui dentro que está gerando ressonância? É engraçado que eu tô falando, eu tô sentindo meu frontal, com meu coração assim queimando. Eita lasqueira. Ó, pra vocês verem, eu tô dando essa live pra vocês com muita emoção, tô dando meu melhor aqui. Já tive muita vergonha, tô trabalhando isso ainda, viu, gente? Por isso tá ruim aí aqui ainda. Como é que tá? Tá bom pra vocês? Tá tranquilo? Enfim, né? São essas questões. A gente tem medo, tem. Mas a gente precisa aprender a trabalhar esses medos. Porque a gente veio aqui para isso mesmo. Não há por que você ter medo do outro ser humano, de certas situações. Você só vai atrair aquilo em que você está condicionado. Eu mesmo, eu já tive várias oportunidades de trabalhar assim com câmera, falar. Só que eu sempre tive medo. Só que tem essa coisa que a gente falou. Quando tá no seu caminho, quando você precisa passar por isso, não tem como você fugir. É para você passar com isso. A única coisa que diferencia é o não. Por quanto tempo você vai ficar se negando a essa experiência? Eu tô aqui hoje com vocês, não é tão ruim. No início é vergonhoso? É vergonhoso, mas não é tão ruim quando você faz com amor. Tem pessoas aqui, vocês estão... Tô vendo que tem 4 pessoas aqui comigo. Vocês estão aqui na tarde, aqui, nem sei que horas são agora. Passando um momento das suas vidas comigo, isso é muito agradável, viu? Obrigado pela companhia. Como é que eu posso dizer? Doando pouco até do seu tempo, não só eu que estou doando tempo, vocês também estão doando. Estamos fazendo uma troca aqui. Aqui estou doando o meu coração, meu amor, meu conhecimento, porque a gente é multiplicador. O que a gente pega de conhecimento, a gente já pode agregar na nossa vida. A gente já pode usar no nosso dia a dia. E o fato de você passar por uma pessoa, você ficar mais leve, você ficar mais solto com você mesmo. Você acordar todas as manhãs e poder falar assim para mim: nossa Deus, ontem o dia pode ter sido difícil, mas hoje eu tenho uma nova manhã, uma nova oportunidade de ser uma pessoa melhor. Errei mesmo. Gratidão por essa experiência de ter errado. É por isso que eu tô aqui, para aprender, para viver. Nada, eu gosto muito de passar meu tempo com vocês, né? E eu acredito que não importa a área que a gente trabalhe, todo tipo de conhecimento a gente tem que dividir, passar. Ontem eu brinquei, acho que foi com... Não sei se foi com a Cláudia, foi com algum amigo meu. Não foi com outros amigos, mas eu sempre falo: Deus, na sua infinita bondade, no seu... Deus é inteligente pra caramba. 2 coisas que eu fico impressionado são com os engenheiros reencarnatórios com Deus. Ele fez leis tão maravilhosas que nós mesmos que nos perdemos dentro dessas leis.
Aí e o povo fala assim, nossa, Deus castiga. Deus não castiga, não. Lei de causa e efeito. Você fez alguma coisa ruim? Se prepare. Você fez um débito? Você precisa pagar. Quando? Não sabemos. De que forma? Não sabemos. O impacto disso também? Não sabemos, mas é assim. Deus fez a lei dos altos e baixos, que é essa aqui. Hoje estou bem, amanhã posso não estar, mas através disso eu vou aprender a evoluir, transcender e me transformar. E entre muitas outras leis. Por isso que eu falo, se vocês tiverem sugestões também de temas, vocês podem me procurar, colocar aqui nos stories, nesse negócio de falar aqui no Instagram. Vocês podem mandar, até aqui durante a live também. Que a gente busca sempre passar para vocês o melhor que a gente pode passar. Porque conhecimento é caminho sem volta. Conhecimento transforma, conhecimento liberta. Quando você passa a adquirir um conhecimento, você já está saindo fora da caixinha. Por que todo mundo acha a gente que busca conhecimento que é louco? Porque eles estão acostumados a viver no sistema, no padrão. Se você está pronto, está apto para sair desse sistema, você é doido. As pessoas, não é que elas sejam ruins, que elas não vão entender, mas estão, como diz os espiritualistas, elas estão dormindo ainda. Mas vai chegar o tempo delas. É como tem aquelas parábolas, né? Jesus, Deus não deixa nenhuma ovelha fora do seu rebanho. Mas é mais fácil ele lá pegar aquela que está distante lá do que separar aquelas todas que já estão juntas e fazer tem que ficar ruim, digamos assim. Ele só vai lá naquela lá, aquela ovelhinha negra, trabalha. Às vezes aquela ovelhinha negra que está lá na frente do pasto lá, você traz ela para aquele ambiente onde tem todo mundo dormindo e ela traz luz. Porque ela vai quebrar padrões. E quebrando padrões, ela vai estar sendo ela mesma. Vai estar buscando luz, é claro, quando a gente fala com bom senso. Tem umas que é doida mesmo, mas o bom senso. Mas no fim, de toda desorganização, há uma organização muito maior. Dentro de tudo a gente percebe que Deus tem para todos nós, como filhos dele, né? Eu acredito que nós somos cada uma célula. Tem propósitos amorosos e toda gotinha no oceano faz toda a diferença. Cada tijolinho que a gente coloca por dia dentro da nossa transformação constrói um castelo, muros enormes dentro de nós. E cada gota no oceano faz toda a diferença. Ou seja, vocês que estão aqui fazem toda a diferença. Eu também faço. Então não deixe que as pessoas à nossa volta achem o contrário. Você pode ser quem você quiser. Você é uma alma que não precisa se limitar aos olhos dos outros. Nós somos uma alma co-criadores, somos especiais, como todos os outros aos olhos de Deus. Só que, infelizmente, alguns se esquecem disso. Acabam oprimindo, acabam julgando. Por isso que vamos aprendendo a olhar os outros com os olhos da alma. Olhar a essência. Porque na essência todos nós somos puros. Na essência não tem como ser humano nenhum deturpar. Não tem como ser humano nenhum jogar lixo, jogar nada. Mas no fim, como todos nós sabemos, o final é amor. A evolução é amor. É você descobrir quem você é. Tanto que, se vocês notarem, toda pessoa que ela está mais espiritualizada, ela fala gratidão. Ela não fala obrigado, ela fala gratidão. Se torna mais grato. Uma pessoa mais grata, ela vira um multiplicador. E como a gente falou, o multiplicador ele faz o quê? Ele divide. E como eu vi uma frase muito bonita, né, que eu até coloquei no meu novo canal do YouTube, recentemente, mãos com amor nunca estarão vazias, ou seja, vamos fazer isso. Vamos sempre ter amor, buscar dar amor. A gente nunca vai estar vazio. A gente só vai estar para o nosso melhor. E se qualquer dia desse vocês for ruim também, não tem problema não. Viva aquele sentimento. Não fique nele. Viva, transcenda, voe. Não vamos mais nos limitar. Somos almas ilimitadas. Mas dentro dessa ilimitação, digamos que a gente tem que observar bastante. Sentir o nosso coração e sentir nossa alma. Nesse momento, como vocês não têm pergunta, eu acho que não sei que tempo. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, eu vou desligar aqui. Vamos fazer uma meditação exclusiva para vocês que estão assistindo. Aproveitar que a internet está boa. Se não tem pergunta, eu vou desligar aqui. Vou
entrar em outra para, se caso a gente estiver fazendo a meditação, não desligar, né? Já volto já, tá bom? Então, pega um copo d'água, por favor, se vocês puderem. Eu volto em uns 5 minutinhos, então estejam com um copo d'água aí, que eu vou começar, ok? Dá o tempo só de vocês pegarem um copo d'água aqui, eu também vou pegar um também. Sinto que vocês têm que pegar um copo d'água.